Olá, bem-vinda e bem-vindo ao programa da TV Surdo. A deficiência pode ser uma condição nata ou então adquirida em resultado de um acidente ou doença. Susana Bombe é uma mulher que adquiriu a deficiência após ter sido vítima de baleamento na vizinha África do Sul. A sua nova condição tem criado problemas de saúde, pois as dores que sente a impedem de fazer de forma normal as suas atividades diárias. O desconhecimento da lei pode ter motivado a procura tardia pela justiça. O acesso à justiça é direito de todos os cidadãos e está plasmado na Constituição da República, no artigo 62, e mais, que em caso de falta de condições para pagar pelos serviços jurídicos, o Estado garante assistência jurídica através do IPAGE. A peça a seguir retrata a história de uma mulher que clama pela responsabilização do cidadão sul-africano que, com recurso a uma arma de fogo, a baleou. A Constituição da República determina no artigo 62, número 1, que o Estado garante o acesso dos cidadãos aos tribunais. Portanto, em caso de injustiça, o cidadão tem o direito de recorrer por esses serviços. Susana Bombe foi baleada na África do Sul em 2020. Desde lá até cá nunca teve acesso à justiça e a sua condição de saúde tem estado a piorar. Tive o baleamento e depois do baleamento a pessoa que me baleou fugiu. Então quando fugiu, meu marido foi abrir a queixa. E na queixa não fizeram nada até agora. E tudo tornou-se complicado, porque o outro irmão está ali naquela casa e estamos em frente. Então, infelizmente, vivo com medo. Já não saio bem em casa, nunca fui à embaixada, porque nunca tive ajuda de chegar até lá. Saber como é que posso chegar para me ajudar. Então, nunca fui. Existem vários relatos de muitos moçambicanos baleados e que resultam em deficiência, como o caso da dona Bombe. Já passam 2 anos sem informação satisfatória em relação ao caso e até então nenhuma diligência foi feita para deter o suspeito. Isso não acontece só comigo. Há muita gente que são agredidos e a justiça não faz nada. A África do Sul é um país que para matar aquilo não é nada para eles. Contam tipo uma galinha, porque não são só moçambicanos que sofrem. Tem muita gente que sofre de fora por causa disso, mas sempre a justiça defende a favor deles. Então eu torcia mesmo que se tivesse alguém que podia me ajudar eu chegar até lá em frente para ter a justiça, eu ficaria feliz. Eu ver a pessoa, porque a pessoa está bem solto fora a fazer de tudo e eu aqui a sofrer. Estou a pedir justiça de verdade. Naquele país estou a pedir justiça mesmo. Sofri muito com... Jurista Ricardo Morense explica qual é a responsabilidade do governo sul-africano diante deste caso. Existe aquilo que é a nível da cooperação internacional, não é? Para além da cooperação bilateral entre 2 Estados, temos a cooperação multilateral e neste processo da cooperação, qualquer cidadão estrangeiro num país estrangeiro tem que ter a proteção dentro do Estado em que esta pessoa vive, não é? Se, por exemplo, nós temos estrangeiros em Moçambique, esses estrangeiros estão sob proteção da República de Moçambique. Qualquer incidente, qualquer situação que aconteça com um cidadão estrangeiro, tem que se ver em que circunstância determinada situação terá acontecido. E para o caso desta moçambicana que vive na África do Sul, regra geral, a África do Sul está obrigada a criar condições para proteger esta cidadã. Por se tratar de uma situação de violência que resultou em deficiência, a penalização pode ser agravada.
Quando alguém neste caso, contrai uma deficiência em consequência de uma ação criminal, não é? De uma ação criminal. Há aquilo que se chama de responsabilidade civil. De responsabilidade civil ao lado da responsabilidade criminal. O que eu deixei de ganhar desde que contraí a lesão, desde que contraí a deficiência? Os gastos com os medicamentos, os gastos com a minha saúde. Se eu trabalhava, deixei de trazer o pão para a mesa na minha casa. Tudo isso avalia-se como lucros cessantes, o que eu deixei de ganhar. O juiz vai ter que trazer esses elementos todos para a responsabilidade dentro da indemnização. Para se calcular a indemnização, tem que se ver esses aspectos todos. O que eu deixei de ganhar em consequência do incidente e depois esses elementos todos têm que ser trazidos. O juiz tem que trazer esses elementos para poder aferir a responsabilidade civil por dano sobre esse determinado cidadão. Conta dos transtornos que pode advir por conta do baleamento, que resultou em deficiência. O acompanhamento dos psicólogos é importante para ajudar a superar esta situação. A partir do momento que nós vivenciamos um trauma, é normal que nós vamos desenvolver esses sentimentos de ansiedade, depressão, angústia, medo, até desejos de suicídio. Então, é importante trabalhar com este paciente, primeiro, para propiciar e desenvolver nele resiliência. Este paciente passa por várias fases após a lesão. O paciente pode, em algum momento, desenvolver essas altas expectativas em relação à recuperação. Pensar que algum dia eu poderia voltar a ser normal e a desenvolver as minhas atividades. O psicólogo vai entrar, o psicólogo vai fazer o acompanhamento a esta pessoa para gradualmente fazê-lo sair da fase de negação para a fase de aceitação. Depois do acidente, o paciente desenvolve ansiedade. Assim, a família é importante na recuperação do paciente. Para todos nós, é um trauma muito grande quando nós somos acometidos por qualquer que seja a patologia. O mais importante é, primeiro, que a este esposo seja primeiro explicado a situação. É uma situação nova. Ele age de uma maneira... Ele está confuso, está triste, está desnorteado, porque primeiro ele não tem conhecimento do que realmente aconteceu com a esposa e o que o futuro lhe reserva. Então é importante primeiro para esse esposo, que é o principal cuidador, que seja lhe explicado o que realmente representa aquela condição, o que é importante fazer para continuar esta harmonia. A partir do momento que este esposo tiver esta informação, ele vai gerir melhor os sentimentos de ansiedade em relação a ele mesmo, em relação à própria esposa. Uma situação muito difícil, mas com solução possível, recorrendo às autoridades de justiça. Vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda videoaula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda videoaula, ao conversar com um surdo, deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam um aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português.
O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim, com este aplicativo podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso de videochamada é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso. Estas são as 3 formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Olá, eu sou Rafael Bata. Hoje vou mostrar como as pessoas com deficiência visual podem ser independentes no uso das TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Vamos! Muito bem! As pessoas com deficiência visual podem ler mensagens através de um comando de voz. Esse comando existe em todos os telemóveis smarts. É uma funcionalidade chamada acessibilidade, que permite à pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente, enviar mensagens, ligar, entrar nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc, etc. Veja a seguir como se ativa o comando de voz para uma pessoa com deficiência visual usar o seu telemóvel de forma independente. Agora vamos para o computador. Já para o computador existe um programa chamado NVDA. Este lê todas as atividades que o computador executa. Depois de instalado o programa, o usuário pode receber e-mails, enviar e-mails, ler PDFs, digitar textos e muito mais. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos a história de Susana, mulher vítima de baleamento e que hoje se reinventa para aprender a viver como uma pessoa com deficiência. Segundo dados do Censo Geral da População de 2017, em Moçambique existem mais de 730 mil pessoas com deficiência, sendo na sua maioria mulheres. Estas duas mulheres, que são as personagens da nossa história, são exemplo de muitas mulheres com deficiência que buscam se reinventar para melhorar a sua vida.
Muitas vezes, as pessoas questionam-se como fazem as mulheres com deficiência para cuidar da casa. E a resposta a essa pergunta está no vídeo que se segue. O dia a dia de mulheres com deficiência é igual a de outras mulheres. Cuidam da casa, de seus filhos e garantem o sustento da família. Elizabeth e Beatriz são mulheres com deficiência. Ajudam a cuidar da casa e dos demais membros da família. No meu dia a dia, como acordo de manhã, arrumo, como sou a última a acordar, a sair da cama, arrumo a cama, arrumo o quarto como fico com os meninos e também lavo a louça, ajudo. Se eu achar uma louça suja, eu lavo. E lavo a minha roupa, faço banho e começo a arrumar a minha banca, porque eu sou vendedeira, né? Vendo produto de primeira necessidade. Eu gosto de lavar a minha roupa, gosto de comer a comida que eu preparo, me sinto à vontade. Essas duas mulheres, para além de cuidarem da casa, têm suas fontes de renda porque para elas a deficiência não pode ser um limitante para conseguir almejar os seus sonhos. Eu, exemplo concreto, eu atendo a minha banca aqui sozinha, enquanto os meus sobrinhos, a minha irmã, conforme vocês veem, ela não está, mas quando estou sozinha, eu que fico a cuidar da minha banca. E graças a Deus, porque as pessoas mesmo têm sido honestas deste bairro de Mavoco, nem têm sido honestas. Faço negócio, cuido da minha família, sou uma mulher forte, não é fácil, mas quando o dia amanhece para todos, cabe a quem saber aproveitar. A força e determinação dessas duas mulheres inspiram as pessoas que convivem com elas no dia a dia. Para Piedade, filha de Elizabeth, sua mãe é um exemplo a seguir. Nunca sentimos falta de algo por ela estar no estado em que ela se encontra. Ela sempre cuidou de nós, foi uma mãe batalhadora. Ela sempre foi mãe mesmo. Eu acho que ela até ultrapassa as mães que não tenham deficiência, porque ela se entrega mais, preocupa-se mais conosco. É algo sem comentários. As nossas entrevistadas aproveitaram a ocasião para apelarem por mais empatia da população, visto que a deficiência não é ineficiência. A deficiência está na mentalidade da pessoa. A deficiência não é aquilo que as pessoas pensam, de que a pessoa com deficiência não é capaz, a pessoa com deficiência visual não pode fazer aquilo, a pessoa com deficiência não pode opinar, porque existem algumas famílias, quando tem encontro familiar, só estão entre eles. Então ali debatem, começam a dizer, aquele ali não vai dizer nada, porque já que é deficiência, não sei se pensam de que as palavras também vão sair com deficiência, não sei, aí já não sei explicar. Aconselho as outras mulheres, com a deficiência, olhar para a família, olhar para elas mesmas, de que têm que trabalhar, não esperar do homem. Com certeza, a pergunta de milhares de pessoas sobre como as mulheres com deficiência cuidam da sua família foi respondida no apontamento de reportagem que acabamos de acompanhar. Na reportagem que se segue, vamos acompanhar mais uma história interessante de duas mulheres batalhadoras que não se deixaram levar pela sua condição física e procuraram uma fonte de renda.
Maria e Cecília são duas mulheres com deficiência cujas famílias tudo fizeram para que não tivessem essa condição. Apesar de uma infância difícil, hoje lutam pela inserção no mercado do trabalho. Eu nasci surda. Meus pais ficaram muito preocupados com a situação e tentaram de tudo para reverter o cenário. Meus pais levaram-me ao hospital para cortar a língua, acreditando que pudesse falar. O tempo passou, eu cresci, comecei a frequentar a escola e conheci outras pessoas surdas. Com 15 anos, eu estava na 3ª classe. Então, eu fui vivendo assim. E meus pais, eles tentaram a fazer com que eu voltasse ao normal. Mas o meu problema era muito grave, até eles disseram que os dedos estavam deformados. Mas por causa da fisioterapia que eu fiz nos hospitais, foi o Hospital Central, foi o Hospital Militar, foi o Hospital Privado. Mas o hospital privado fui quando eu estava um pouco mais crescida. Então fui para lá e não tive sucesso, nenhum sucesso, porque as operações estavam muito caras para as condições deles. Então eu preferi viver assim. Mas eles não queriam que eu continuasse assim, queriam que eu voltasse ao normal. Mas não deu mais para voltar ao normal. E eu até hoje estou assim. Movida pela vontade de eliminar as barreiras na comunicação, Maria começou a interagir com mais pessoas surdas. Minha amiga Teresa convidou-me para ir à Escola Especial número 1. E me mostrar que existem muitos surdos. Após receber a informação, fui informar a minha tia sobre a existência da Escola Especial número 1. Nos dirigimos à escola, eu na altura com 15 anos, e não me foi permitido estudar, pois só aceitam crianças com 6 anos. Triste com a informação, voltei para casa e depois comecei a participar em encontros com surdos. Após ultrapassarem as barreiras e se aceitarem como são, estas duas mulheres, hoje, lutam para se afirmar nas suas áreas de atuação. Tive a oportunidade de ir à Finlândia para estudar. Voltei a Moçambique e decidi apoiar no ensino de língua de sinais. Meus colegas e eu temos trabalhado para desenvolver a nossa capacidade em língua de sinais, por isso estamos sempre a aprender. O nosso primeiro projeto de ensinar as crianças surdas a ler terminou. Depois iniciei o trabalho também voluntário na Zoom. Prefiro fazer essas atividades que ficarem em casa e faço por muito amor aos surdos. Eu vivo num prédio onde que as crianças foram ditas que eu podia brincar com elas mesmo com aquele problema físico que eu tinha. Mas a dificuldade para mim foi mais na escola, porque eu sofria bullying e às vezes acabava distanciando de alguns meninos porque eu tinha esse problema de braço e não ficava muito sozinha, porque às vezes alguns professores faziam entender que eu não era diferente, eu só tinha um problema de braço. Um dos grandes constrangimentos que as mulheres com deficiência enfrentam é na busca pelo emprego. Por sorte,
Hoje estão empregos e têm autonomia financeira. Eu estava em casa, então eu tenho um amigo das redes sociais, ele disse que tem uma vaga, mas a vaga é para trabalhar num bar, então posso te meter lá. Então eu disse, está bem, ele está em condições, achas que vais conseguir? Eu disse, acredito que vou conseguir, porque no meio de mim eu tinha força de vontade de aprender. Então cheguei aqui, depois tive uma entrevista com o dono do estabelecimento. Ele disse que ia me ligar, mas eu sabia por causa da conta, primeiro comecei a estranhar por causa da conta da deficiência física que eu tinha. É normal não me chamar, porque eu tenho que usar os 2 braços para poder fazer o trabalho devidamente. Mas graças a Deus ele ligou-me, me chamou e disse que eu podia começar a trabalhar. O gerente do estabelecimento disse que muitos clientes o têm parabenizado pela inclusão. Muitos deles parabenizam, né? Por nós darmos esta oportunidade, ou por outra, por olharmos as coisas de maneiras iguais. E eles também tentam fazer a mesma coisa e tratam ela também sem discriminação. Um e outro pergunta claramente o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, se nasceu assim, se não nasceu assim. Mas no modo geral, tratam ela da mesma maneira como tratam os outros. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender como sinalizar palavras relacionadas com o ativismo social. Voluntariado, mobilização, engajamento. Vamos repetir? Voluntariado, mobilização, engajamento. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar em casa. A presente edição termina por aqui. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem!